tarde. Iniciamos hoje o nosso telejornal com uma notícia que abalou a cidade de Itaguaí nessa última semana: a morte do famoso Dr. Simão Bacamarte. Por amor à ciência, o doutor iniciou uma revolucionária pesquisa sobre a mente humana e suas ilhas de loucura. Porém, após algum tempo, seus estudos se tornaram uma espécie de obsessão. Dr. Bacamarte, depois de consolidar sua carreira internacional, retornou à sua terra natal, Itaguaí. Tinha como objetivo se aprofundar no estudo da ciência, especificamente na área de psiquiatria. Logo, o doutor constrói na cidade um manicômio que passou a ser chamado de Casa Verde. Nesta casa se abrigavam todos os doentes mentais da cidade. Em um curto tempo, o lugar ficou cheio e o doutor mais obcecado pelo estudo. Com tanta obsessão, ele começou a enxergar loucura em todos, internando-os na Casa Verde. A população, por outro lado, percebeu o abuso que o Dr. Bacamarte estava cometendo. Resolveram, então, fazer uma manifestação em frente à Casa Verde. Mas de nada adiantou, pois as autoridades da cidade estavam do lado dele. Por fim, mais da metade dos moradores da cidade estavam internados. Então, refez sua teoria, pois se a maioria apresentava desvios de personalidade e não seguia um padrão, então, louco era quem mantinha regularidade nas ações e possuía firmeza de caráter. Percebendo então seu erro, Dr. Bacamarte resolve liberar todos os internos e ele começa a internar outros moradores. Após algum tempo, fez uma nova análise. Como ninguém tinha personalidade perfeita, exceto ele mesmo, Dr. Bacamarte manda soltar todos os internos novamente e decide viver sozinho e trancado na Casa Verde por um longo período. Revoluções, intrigas políticas, perseguições. A pequena cidade é palco de grandes agitações durante esse período, e o doutor passa de cidadão benfeitor a ser visto como uma entidade vigilante. Vamos rever a entrevista com um dos moradores que foi preso e participou dos seus estudos. Estamos aqui em Itaguaí e vamos agora fazer uma entrevista com um dos internos da Casa Verde que prefere não se identificar. Conte-nos, qual foi a sua relação com o Dr. Bacamarte? A verdade, minha cara senhora, é de que mais ninguém nessa cidade tem paz após a chegada desse sujeito. Até eu, um bom sujeito como todos dizem, nunca fiz mal a ninguém. Pelo contrário, emprestava-lhes do meu próprio dinheiro para ajudar quem precisasse. E só porque eu não cobrava ou perdoava essas dívidas, fui taxado como louco. Para a senhora ver a que ponto ele chegou, prendeu até a minha prima, que contou como ganhei o dinheiro e por que ele se acabasse tão rápido. Prendeu uma senhora que mal nenhum fez a ninguém. Este doutor está louco. Vamos agora com a repórter Bianca, que fará uma entrevista exclusiva com Dona Evarista, a viúva do Dr. Bacamarte. É com você, Bianca. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Estamos aqui com a Dona Evarista, viúva do Dr. Bacamarte. Dona Evarista, diga-nos como era a sua relação com o doutor. Dona repórter, eu me casei com ele muito cedo. Eu tinha 25 anos de idade. Quando a gente resolveu se casar, ele disse que gostava muito de mim, que eu achava, e que ele achava assim que eu poderia dar filhos pra ele. Mas não foi assim que aconteceu, sabe? Eu era uma menina meio sonsa, meio sem graça. E eu não consegui ter filhos, mas, sabe, dona repórter, ainda bem que eu não tive filhos, porque imagina um monte de filhos naquela Casa Verde, um monte de crianças. Ai, seria difícil. Casa Verde, como que era esse local? Casa Verde era um lugar onde ele internava, porque o Dr. Bacamarte, ele era cientista e ele internava as pessoas, ele se dedicou a estudar sobre a loucura e ele começou a internar todo mundo nessa Casa Verde, foi horrível. Sabe,
do nada ele começou a internar um monte de gente. E aí eu até tentei ajudar porque aquela história me comovia, mas não teve como. E sabe o que ele fez, dona repórter? Ele me mandou embora lá pro Rio de Janeiro. E eu fiquei lá um tempo, e aí depois, quando eu voltei, tava tudo pior. Sabe, teve um dia que ele me internou, até eu fui parar nessa Casa Verde. Foi horrível. E aí, dona repórter, ele me mandou pra Casa Verde só porque eu fiquei sem dormir, porque eu não sabia que roupa que eu ia a uma festa. Eu não era louca. Eu só não sabia que roupa eu ia a uma festa. E foi horrível, sabe? Nem o governo conseguiu derrubar a Casa Verde. Sabe? E o mais triste da história, depois ele soltou o pessoal, depois ele prendeu de novo e no final, sabe quem era o louco? Era ele. Ele viu que ele era o louco. E quem foi pra Casa Verde? Ele. E aí ele ficou lá e acabou morrendo. E agora eu estou viúva mais uma vez. Sabe? No fundo ele era uma boa pessoa. Tá sendo difícil pra mim. Nós agradecemos a sua entrevista, dona Evarista, e lamentamos a sua perda. Obrigada. É isso, Jéssica, estamos de volta agora ao estúdio. Para uma melhor compreensão dos fatos, convido agora Hannah Descartes, filósofa e pesquisadora de metodologia científica que fala diretamente da Grécia para expor sua perspectiva sobre o assunto. Hannah, seja muito bem-vinda ao nosso telejornal. Iniciando a nossa entrevista, diante dos fatos ocorridos, poderia nos dar o seu ponto de vista sobre a atuação científica do Dr. Bacamarte no campo da psiquiatria? Muito boa tarde, Jéssica, e a todos que nos assistem. Agradeço imensamente o convite. E, bom, primeiramente há de se notar o caráter obsessivo, sobretudo quando se tratava da ciência, da personalidade do Dr. Simão. Essa obsessão influencia toda a direção de seus estudos e outro ponto que igualmente influi é a satisfação, o prazer que ele tinha em conduzir esses pacientes ao sanatório. Sua única preocupação era constatar as suas concepções científicas e colocando-as sempre acima da questão social. Quando se percebe que havia mais pessoas dentro da Casa Verde do que fora da Casa Verde, ou seja, mais pessoas dentro da loucura do que fora dela, compreende-se que algo corria errado com a determinação de loucura. O que Bacamarte julgava ser a loucura transformava-se na medida em que seu ponto de vista sobre a patologia mudava, o que demonstra como pode ser arbitrário e injusto um diagnóstico de loucura, por exemplo, e o que levanta também toda a questão da veracidade e da validade da ciência em si. No fim, aquele que se dizia o arauto da ciência entende-se como único louco e que era apenas a si mesmo que deveria tratar. Sua doença era a preconceituação dos atos alheios. A ciência, então, regride a sua genitora, a filosofia, isso é, volta para uma reflexão sobre si mesmo e sobre a vida em geral. Certo, compreendi. E nós poderíamos dizer que a ciência é algo imparcial? Muitos cientistas querem afirmar sim a neutralidade, Jéssica, mas a verdade é que somos naturalmente parciais. Sendo assim, a ciência, como fruto da criação humana, não é neutra, influencia e é influenciada pela sociedade. Está certo, então. Muito obrigada pela sua participação. O Infonews fica por aqui. Tenham todos uma ótima tarde. É isso? Já. No fim, aquele que se dizia... Tava certo. Eu dei uma travada, né? Sabe por que ele me internou? Porque eu não dormi uma noite, porque eu não sabia que roupa eu ia a uma festa. Gente, não é... Muito bem-vinda. Cortei sobre o assunto. Você cortou? Sério? Calma, vamos ver o vídeo. 'Cause I've been lonely too.